Veja bem, quando a gente pensa em Derry, a primeira coisa que vem à cabeça é aquela cidadezinha aparentemente normal, com rua tranquila, gente educada e vida seguindo como se nada demais estivesse acontecendo. Só que isso é fachada. Em It, tanto no livro quanto nos filmes, Derry é um lugar onde coisa errada acontece o tempo todo. E o mais estranho não é o horror em si, é a reação das pessoas. Criança desaparece, gente morre de forma violenta, acidentes absurdos se repetem e mesmo assim não existe pânico coletivo. O povo sente que tem algo errado, mas nunca consegue sustentar esse pensamento por muito tempo. E não, isso não é porque Derry é mal escrita, ou porque os moradores são burros. Stephen King deixa bem claro no livro que existe uma influência direta do Pennywise sobre a mente das pessoas. Ele não aparece só pra matar e sumir, ele age depois quando tudo parece ter acabado, mexendo na memória, na percepção e no jeito que as pessoas interpretam o que viveram. O terror não é só um encontro com o monstro, é o apagamento gradual do significado daquele encontro. No livro de It, isso fica ainda mais evidente do que nos filmes do King. Ele descreve como os adultos de Derry simplesmente ignoram acontecimentos que em qualquer outra cidade virariam um escândalo nacional. Não é que eles não vejam, eles veem, mas algo dentro deles empurra o pensamento pra longe. É como se a mente dissesse: não mexe nisso agora, hein, isso dá problema. E essa sensação não surge do nada, é o Pennywise trabalhando no fundo da cabeça de todo mundo, cara. Nos filmes de 2017 e 2019, isso aparece de forma visual. Repare como os adultos quase nunca reagem de forma proporcional ao que está acontecendo. Quando o George morre no começo do primeiro filme, aquilo deveria abalar a cidade inteira, mas passa, vira tristeza, vira silêncio e depois vira rotina. Não tem revolta, não tem cobrança, não tem investigação profunda. A memória coletiva já começa a falhar ali. O Pennywise não precisa apagar a lembrança como quem apaga arquivo. Ele faz algo bem mais eficiente. Ele enfraquece a lembrança, a pessoa lembra do evento, mas lembra sem clareza, sem detalhes, sem convicção. Quando tenta puxar aquilo de volta, sente um desconforto estranho, uma angústia que não sabe explicar. Aí o cérebro faz o que sempre faz para sobreviver, evita o assunto. E veja como isso afeta principalmente os adultos, porque a criança insiste, a criança ainda pergunta e ainda fala: isso não é normal. O adulto não, o adulto racionaliza. Em It, os adultos sempre arranjam uma explicação conveniente. Foi acidente, foi coincidência, foi exagero. Isso não é só personalidade, é influência direta. O Pennywise sabe que o adulto cansado, cheio de rotina, é mais fácil de manipular. No livro, existe até uma sensação constante de que Derry empurra as pessoas a não se envolverem. Mas não é a cidade como entidade independente. É o Pennywise usando a cidade como ferramenta. Ele cria um ambiente onde ninguém confia totalmente na própria memória. E quando você não confia no que lembra, você não denuncia, não alerta, não se prepara. É por isso que cada criança que encontra o Pennywise vive o terror de forma isolada. Não existe um histórico passado de geração em geração. Não tem pai dizendo: isso já aconteceu comigo, porque o pai não lembra direito. A memória nunca ficou forte o bastante para virar aviso. Isso mantém o ciclo funcionando. No filme de It, capítulo 2, isso fica muito claro quando os personagens adultos retornam a Derry. Eles mesmos estranham o quanto esqueceram. Coisas gigantescas, traumáticas, que deveriam ter marcado a vida inteira, simplesmente evaporaram e só voltam quando eles entram de novo na área de influência do Pennywise. Isso prova uma coisa importante: o esquecimento não é natural, ele depende da presença do Pennywise. Enquanto ele existe, a memória é frágil. Quando ele enfraquece ou morre, as lembranças começam a voltar, dolorosas, confusas, mas voltam. Isso mostra que o maior poder dele nunca foi físico. Se o Pennywise fosse só força, garras e dentes, Derry já teria se rebelado há décadas. Mas ninguém se rebela contra algo que parece sonho, exagero ou lembrança distante. O terror real é esse: você não luta contra o que não consegue definir. E o livro deixa claro que o Pennywise entende ciclos melhor do que qualquer humano. Ele sabe que não precisa estar ativo o tempo todo. Ele pode dormir porque o esquecimento continua trabalhando por ele. A cada ano, a cada memória mais fraca, mais distante, mais confusa, quando ele volta, o terreno tá limpo. E quando alguém começa a lembrar demais, o corpo reage. Medo súbito, dor, ansiedade, sensação de perigo. Isso aparece tanto no livro quanto nos filmes. Não é só o psicológico, é o Pennywise tentando empurrar a pessoa de volta pro silêncio. As crianças conseguem enfrentá-lo justamente porque ainda não aprenderam a ignorar o próprio medo. Elas falam, discutem, brigam, juntam as peças. Isso cria algo que o Pennywise odeia: memória compartilhada. Quando o medo vira conversa, ele perde a força. No livro, o Clube dos Perdedores só consegue enfrentar o Pennywise porque eles mantêm a lembrança viva. Eles mantêm a lembrança viva entre si, tá ligado? E eles não deixam o horror virar algo isolado. Eles falam, repetem, relembram. Isso quebra o controle que ele tem sobre a mente individual. Quando adultos, eles falham justamente porque se afastaram dessa memória coletiva. Cada um seguiu sua vida longe de Derry, e o esquecimento fez o trabalho dele. Só quando
quando voltam e começam a conversar de novo, é que a lembrança se fortalece. Então, quando alguém diz que o Pennywise é forte porque é um ser antigo ou cósmico, isso é só parte da história. O verdadeiro poder dele é o psicológico. Ele entende gente, entende como a mente prefere esquecer do que encarar algo que não tem explicação. E o terror de It não é só o palhaço, é a ideia de que uma comunidade inteira pode ser manipulada simplesmente enfraquecendo a memória coletiva. Não precisa de controle total, só precisa de dúvida. Enquanto Derry não lembra junto, ele não reage junto. E enquanto não reage junto, o ciclo continua. O Pennywise não precisa vencer toda vez. Ele só precisa garantir que ninguém esteja preparado. No fim das contas, o maior poder do Pennywise não é o medo, nem a forma, nem a violência. É a memória curta das pessoas, porque enquanto o passado não vira lição, o horror sempre encontra um jeito de voltar.